Olá, boa tarde. Meu nome é Luiz Paulo Damski, eu sou advogado e sócio fundador do escritório Damski e Machado Advogados Associados. E hoje a nossa conversa vai ser a respeito da medida provisória número 936 de 2020. Medida provisória que foi publicada pelo governo federal na noite de ontem, dia 1º de abril de 2020, e tem como finalidade trazer algumas inovações no campo do direito trabalhista para viabilizar o enfrentamento da crise decorrente do Covid-19, o coronavírus. Primeiro de tudo, é importante pontuar que a ideia da medida provisória é garantir a empregabilidade e a renda dos trabalhadores e, paralelamente a isso, a possibilidade de manutenção da atividade empresarial. Para tanto, a gente tem a flexibilização de algumas regras do direito do trabalho e, paralelamente a isso, a possibilidade de um pagamento de um benefício emergencial a todos os empregados que forem atingidos por alguma das medidas decorrentes dessa nova medida provisória. E quais são as medidas possíveis, cabíveis, com relação à medida provisória número 936 de 2020? A gente tem a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho e temos ainda a possibilidade de redução da jornada de trabalho com a consequente diminuição do pagamento de salários. Quais são as possibilidades e quais são principalmente as medidas que devem ser adotadas pelo empregador na hipótese de implementar na sua empresa a suspensão dos contratos de trabalho ou a redução da jornada de trabalho? Primeiro de tudo, deve ser realizada a celebração de um acordo particular entre o empregado e o empregador. E esse acordo deve ser realizado com antecedência mínima de 48 horas a contar da data em que vai se iniciar a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho. Esse acordo deve ser objeto de uma informação que deve ser remetida ao Ministério da Economia. Ainda não foi estabelecida qual vai ser a metodologia, qual vai ser o meio por intermédio do qual vai ser realizada a comunicação com o Ministério da Economia. No entanto, isso vai ser objeto de alguma regulamentação dentro dos próximos dias. No caso de redução da jornada de trabalho, obrigatoriamente o empregador deverá manter a remuneração da hora trabalhada do empregado na mesma proporção anterior. Ou seja, a hora de trabalho do empregado será a mesma, o que haverá é uma redução proporcional conforme for a redução na jornada de trabalho. E quais são os percentuais, os índices admitidos para fim de redução na jornada de trabalho? Os índices podem ser de 25%, 50% ou 70%. Legal? No caso de suspensão do contrato de trabalho, não se admite em nenhuma hipótese que o empregador, ao longo do período da suspensão, acione o empregado para realizar qualquer atividade tida como laboral, sob pena de, em o fazendo, arcar com as despesas decorrentes do salário e todos os demais componentes da remuneração durante o período respectivo. Na mesma pena incide aquele empregador que, no prazo estabelecido, que é de 10 dias, deixar de comunicar ao Ministério da Economia acerca da adoção dessas medidas. Caso o empregador não informe o Ministério da Economia dentro de 10 dias, irá arcar com as despesas decorrentes do salário e da remuneração dos seus empregados, bem como, enquanto não o fizer, permanecerá arcando com esse ônus. Importante pontuar que o empregado que for atingido por alguma dessas medidas, seja da suspensão do seu contrato de trabalho, seja da redução da jornada de trabalho, fará jus ao percebimento de um benefício emergencial. No caso da suspensão, o benefício emergencial será integral, e no caso da redução da jornada de trabalho, o benefício será proporcional, ou seja, será calculado de acordo com a redução da jornada. Se a redução da jornada foi de 25%, o benefício será calculado sobre um importe de 25%. Se foi de 50%, sobre 50%, e se foi sobre 70%, sobre 70%. O valor desse benefício emergencial será calculado a partir dos mesmos parâmetros estabelecidos para o pagamento do seguro-desemprego, ou seja, o valor do benefício jamais será inferior a um salário mínimo, que hoje está na casa dos R$ 1.045, e o seu valor máximo será de R$ 1.813,13. Importante pontuar a esse respeito que
que as empresas que tiveram um faturamento superior a R$ 4.800.000 no ano calendário de 2019 deverão arcar com 30% do benefício emergencial, enquanto que as empresas que oferiram uma receita inferior a R$ 4.800.000 nesse período não precisarão arcar com esses 30%, ficando a integralidade do pagamento do benefício a cargo do governo federal. Então, para aquelas empresas que tiveram o faturamento superior a R$ 4.800.000, o governo federal arcará com 70% do valor do benefício, enquanto que a própria empresa deverá arcar com 30% desse valor. Importante ainda pontuar que, ao contrário do que ocorre com o seguro-desemprego, o empregado não precisa comprovar nenhum tipo de carência mínima para percebimento do benefício emergencial. Basta que ele comprove a existência de vínculo empregatício, independente do valor do salário percebido e independente também do tempo de vigência desse contrato de trabalho. Ainda, a medida provisória prevê que é possível a acumulação de benefícios emergenciais, ou seja, aquele empregado que possui mais do que um vínculo empregatício poderá acumular os seus benefícios, ou seja, ter mais de um benefício conforme ele tenha mais do que uma relação de trabalho, e essa relação de trabalho tenha sido alterada por uma suspensão ou por uma redução na jornada de trabalho. Com relação ao prazo de vigência, a gente tem algumas diferenças entre a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada de trabalho. Enquanto na suspensão do contrato de trabalho, a suspensão poderá ocorrer apenas por 60 dias, podendo esses 60 dias ser divididos entre dois períodos distintos de 30 dias. Na redução da jornada de trabalho, é possível que a duração seja de 90 dias, ok? Ainda é importante pontuar que, na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, enquanto vigorar a suspensão do contrato de trabalho, ainda assim o empregador deverá pagar todos os benefícios do empregado. E aí nós podemos computar vale alimentação, por exemplo, participação nos resultados da empresa ou qualquer outro tipo de bônus que venha a ser pago nesse período. Qual é a vantagem que existe para o empregado a este respeito e uma espécie de ônus que a gente tem para o empregador? Enquanto vigia tanto a suspensão do contrato de trabalho quanto a redução da jornada de trabalho, o empregado terá garantia de emprego, ou seja, não poderá ser demitido neste período. E não apenas nesse período. Conforme for a duração, seja da suspensão do contrato de trabalho, seja da redução da jornada de trabalho, a gente haverá, no período subsequente, ainda assim uma espécie de estabilidade ou garantia por parte do empregado. Ou seja, se a suspensão do contrato de trabalho durou 60 dias, o empregado terá a garantia durante os 60 dias e ainda durante os 60 dias subsequentes ao final do prazo. A mesma coisa vale para a hipótese de redução da jornada de trabalho. Caso a redução se dê pelo prazo de 60 dias, após o fim da redução, o empregado terá garantida por mais 60 dias a garantia do seu trabalho. E caso o empregador não cumpra com essa garantia e venha a demitir o empregado sem a existência de justa causa, deverá o empregador arcar não apenas com a integralidade da verba rescisória daquele empregado, como com todos os valores que deveriam ser pagos até o final do prazo desse prazo de garantia de estabilidade, no caso da suspensão, ou no caso da redução da jornada de trabalho, conforme for a alíquota deliberada de 25%, 50% ou 70%, deverá, pelo período subsequente, o empregador arcar com o pagamento dos meses em que havia ainda a garantia de trabalho para o empregado, conforme a alíquota ali estabelecida. Por fim, é importante pontuar a existência e a possibilidade de convencionamento de suspensão de contrato de trabalho ou de redução da jornada de trabalho por intermédio de acordos coletivos. E quais serão as hipóteses que poderão ser adotadas e terão diferença com relação ao contrato realizado de modo particular?
Enquanto nos acordos particulares as alíquotas de redução de jornada de trabalho e de salário são fixas, em 25%, 50% ou 70%, nos acordos coletivos poderá haver a disposição em qualquer importe, e não apenas naqueles importes pré-fixados. Existe ainda a possibilidade de, no acordo coletivo, ser realizada a redução de até 25% da jornada com a diminuição do salário, sem que haja o pagamento do benefício emergencial. E, por fim, nos acordos coletivos de trabalho, será possível a rediscussão de acordos anteriores que ainda estejam em vigência, contanto que essa rediscussão seja realizada dentro do prazo de 10 dias a contar da publicação da medida provisória, que foi ontem, dia 1º de abril de 2020. Era isso que nós tínhamos para debater hoje brevemente sobre a medida provisória número 936. Para a leitura da íntegra deste artigo, eu disponho no nosso site damskimachado.com.br um artigo mais detalhado, bem como me coloco à integral disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir. Um abraço.